Olá pessoal, eu sou o Murilo César, sou estudante do curso de nutrição da ETEC Rubens de Faria e Souza. E no vídeo de hoje nós vamos fazer a comparação entre alimentos. Lembrando que o alimento que for considerado melhor que o outro na comparação, não necessariamente é um alimento que deve ser evitado, e sim reduzido o consumo dele. Se você quiser ficar mais informado sobre o terrorismo nutricional e o combate dele, acesse o perfil do nosso canal e venha conhecer outros vídeos informativos em relação a isso. Tudo bem? Então, vamos para o vídeo. Ok, pessoal. Nós vamos adotar critérios de avaliação nesta comparação. E os seguintes critérios que vou considerar é o grau de processamento deste alimento, a composição nutricional desse alimento, se esse alimento possui uma composição nutricional boa e equilibrada, a acessibilidade, se esse alimento é acessível para todas as partes da população, o impacto que esse alimento gera à saúde dos indivíduos e a conservação desse alimento, se esse alimento é duradouro ou não, dependendo da condição que ele estiver. Os alimentos que vamos abordar no vídeo é a margarina, a manteiga, os leites integral e desnatado, também o leite em pó, e o pão filão e o pão integral. Vão ser essas as disputas, digamos assim, para comparar, para ver qual que é a melhor opção. Antes de mais nada, temos que dizer o que é a manteiga e o que é a margarina, né? A manteiga e a margarina, pessoal, ele é nada mais nada menos do que uma gordura, como o óleo de girassol, como o óleo de soja, como a banha do porco. Só que diferente dessas outras gorduras que nós temos, a manteiga e a margarina são gorduras feitas pelas indústrias, né? A margarina, especialmente, ela foi uma forma de substituir a manteiga, porque há muito tempo atrás a manteiga era considerada cara. Não que hoje em dia não seja, mas brincadeiras à parte. A manteiga, naquela época, era considerada cara. Então as indústrias, eles viam a margarina como uma forma de superar economicamente a manteiga, além de ser mais barata, rendia mais. Então, digamos assim, a margarina foi ganhando sua popularidade conforme os tempos. Hoje em dia, a margarina e a manteiga, elas são muito amplamente comparadas. Umas dizem que a manteiga é melhor, outras dizem que a margarina é melhor, umas dizem que a manteiga tem menos nutrientes em relação à margarina, mas o vídeo de hoje é justamente isso, para tirarmos essa dúvida em relação aos dois alimentos. Bom, pessoal, como dito anteriormente, o primeiro critério que vamos abordar no vídeo é o grau de processamento. Mas Murilo, o que é grau de processamento? Eu não sei o que significa esse termo. Calma, eu estou aqui para explicar. Grau de processamento, pessoal, é o processo que aquele alimento é submetido. Como assim? Me explica mais. Nós temos o que a gente chama de alimento in natura, que é o alimento natural na sua composição primária. Vamos dar um exemplo aqui, o morango. O morango saindo da terra, enfim, saindo do lugar, direto da colheita, é o que a gente chama de in natura, pois aquele morango é o morango natural, saindo da natureza. Ok, mas aquele morango, ele é o quê? Cortado, embalado e mandado diretamente para os supermercados. Quais foram os processos que eventualmente esse morango foi submetido? O corte e o embalamento. Ou seja, aquele morango que de natural foi para minimamente processado. Pois ele foi cortado, foi embalado e foi submetido para outros processos no meio desse transporte, no meio quando ele foi para o mercado. Tá bom, Murilo. Tem outro grau de processamento? Sim, nós temos o processado, que é o quê? Quando ele pega esse morango e transforma uma outra coisa. Então, por exemplo, vamos pegar esse morango. Esse morango, ele vira o quê? Um suco de morango, ele vira uma geleia de morango. Por quê? Porque nesse morango, ele é adicionado também outros ingredientes. Vamos pegar a geleia, o açúcar, o limão, a peptina, que aí vamos entrar mais à frente. Eles são adicionados outros ingredientes para mudar a composição do morango. Então a gente diz que este processo se chama o morango processado. E a gente tem a última categoria, que é o ultraprocessado. Mas Murilo, o que é o ultraprocessado? O ultraprocessado é quando o natural daquele alimento
só tem a composição do alimento só tem a naturalidade dele. O morango ele serve como base. Por quê? Porque ele foi submetido a tantos processos que ele mudou tudo. Então vamos, por exemplo, a bolacha recheada de morango, as balas de morango, aquelas balinhas de morango gostosinhas assim, são alimentos ultraprocessados. Mas por quê? Porque eles são submetidos a muito açúcar, gorduras, principalmente gorduras saturadas, né, como nas bolachinhas recheadas, por exemplo, são submetidos a processos mecânicos assim, muito mais do que o minimamente processados e o processado, além também de adicionar corante, aromatizante, conservantes para aquele alimento durar mais, ter mais sabor, gastar menos. Então, isso seria o grau de composição. Então, o primeiro critério é justamente isso, o grau de composição desse alimento. Tá, Murilo, mas como que a gente faz para saber se o alimento é ultraprocessado, se é minimamente processado ou não? Muito simples, basta ver o número de ingredientes que contém nele. Ó, pessoal, esse aqui, vamos pegar a manteiga, por exemplo, dessa marca aqui. Vamos virar o rótulo e a gente vai achar na legenda escrito ingredientes. Então, por exemplo, essa manteiga aqui, ó, ela tem creme de leite pasteurizado, ou creme de leite, ou creme do soro pasteurizado, ou manteiga comum. Ou seja, aí a gente pode considerar um ingrediente, né? Temos ali a gordura vegetal e o cloreto de sódio. Então, no total, pessoal, deu 3 ingredientes nessa manteiga aqui. Deu 3 ingredientes. Então, como que a gente pode classificar essa manteiga? Como um processado. Ah, mas por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa da gordura vegetal. Gordura vegetal adicionado, galera, ele é considerado um processado, ok? Porque ele muda a composição do creme de leite, que é o produto original da manteiga, entendeu? Que a gente chama de produto in natura. Agora, pessoal, se formos analisar a margarina, virando aqui, ó, do lado aqui, ó, embaixo da informação nutricional aqui, ó, olha a imensa lista de ingredientes. Nós temos aqui óleos vegetais líquidos e intensificados, água, sal, emulsificante, mono e triglicerídeos de ácidos graxos, leticina de soja. Só por esses nomes, onde a maioria da população é leiga e não sabe o que se trata, que são conservantes, aromatizantes para deixar a margarina desse jeito, a gente sabe, então, a gente concluiu que na primeira etapa, no grau de processamento, a manteiga leva melhor pelo simples fato de ter menos ingredientes. Ou seja, é menos processado do que a margarina, que contém essa lista de ingredientes enorme. Então, nesse caso, a manteiga abre um ponto de vantagem em relação à margarina. Ok, foi visto que a manteiga no primeiro critério levou melhor. O segundo critério é a composição nutricional. Murilo, como que a gente faz para ver a composição nutricional desse alimento? Simples. Como visto no vídeo mostrando para vocês a lista de ingredientes, nós vamos ter lá a tabela nutricional. Mas para aqueles que não têm necessariamente a embalagem em casa, é muito simples. Você vai acessar na internet tabelas de composição nutricional. Existem várias, infinitas tabelas. Mas o que eu utilizei para fazer este vídeo é a TBCA. Eu vou deixar um pequeno tutorial de como acessar essa tabela e como que faz para ver as informações nutricionais de cada alimento. Seguinte, pessoal, vocês vão no seu navegador, tanto no Chrome ou no Google, tanto faz. Vocês vão digitar TBCA, como já está aqui, ó. Vamos clicar TBCA. Aqui nós vamos ter várias abas, né? Composição de alimentos, tabela brasileira, busca por componente. Você vai clicar aqui, ó, composição de alimentos. Aí vai aparecer essa página aqui para vocês. Vocês vão vir aqui nessas linhas, vão selecionar, ó. De preferência, deixone o grupo e o tipo de alimento no selecione, porque daí é só vocês escreverem o nome do alimento que vocês querem e clicar em buscar. No meu caso, como eu estou no celular, vamos escrever aqui, ó, morango. Como a gente já deu o exemplo do morango no tópico de grau de processamento, vamos achar o morango aqui, ó, morango. Nós vamos ter várias aqui, ó, como disse para vocês, ó,
morango in natura. É esse mesmo que a gente quer saber. Aqui nós temos várias, né? Temos aqui, ó, como eu disse para vocês, biscoito doce recheado, sabor morango. Então tudo relacionado a morango, o site ele vai filtrar e vai mandar para mim os resultados, ó, gelatina de morango, suco de morango, como eu falei para vocês, ó, Maria Mole, aqui, ó, tudo aqui relacionado a morango vai aparecer. Mas eu não quero saber disso, eu quero saber do morango, morango natural. Então aqui, ó, a primeira busca, ó, esse aqui é o código do alimento. Se você souber o código do alimento, é só você discar o código aqui, ó, no alimento ou código, que vai aparecer um alimento que você deseja. Então vamos aqui em alimento, no morango, ó. Vamos só dar uma conferida, ó. O morango, ele pertence ao grupo C, ou seja, o grupo de frutas e derivados. Ele é um alimento in natura. Aqui nós temos o nome científico, que é Fragaria ananasadushi. E temos aqui a descrição, né? Morango in natura, Brasil, média diferentes amostras. Aqui, pessoal, vai mostrar para nós o nutriente em 100 gramas. Então, por exemplo, em 100 gramas, o alimento tem 30 calorias. Em 100 gramas, esse alimento tem 0,82 de proteína. Então, aqui nós vamos ter, no valor padrão, que é de 100 gramas, nós vamos ter aqui esses valores dos nutrientes em relação aos 100 gramas de morango. Então, ó, tutorialzinho de como adentrar nessas páginas. Ó, depois é só clicar em voltar, ó, que você volta na página inicial. Então, facinho de manusear, facinho, e mais uma informação para vocês de como entrar na página de alimento aí. Agora vamos voltar à comparação. Vamos vir aqui na TBCA, como vocês acabaram de aprender, como é que se faz para acessar. Nós vamos avaliar primeiro as calorias. Por que as calorias? Porque geralmente é o que as pessoas focam, que são as calorias. Então vamos ver aqui, ó. Em 100 gramas de manteiga, nós temos 743 calorias. Bastante. Em 540 gramas, ou melhor, em 100 gramas, nós temos 540 calorias de margarina. Ou seja, a margarina oferece menos calorias em relação à manteiga. Ou seja, a margarina sobressai. E nos outros nutrientes? Bom, em geral, são poucos. Porque, como eu disse, como é uma fonte de gordura, ele não apresenta muita proteína, não apresenta muito carboidrato. Ele vai apresentar menos o que a gente chama de, na linguagem técnica, lipídio. Mas o que é o lipídio? É gordura. Então ele vai apresentar mais gordura. Tá, mas e qual que apresenta mais e qual que apresenta menos? Se a gente for levar pela proporção, a manteiga vai ter mais gordura em relação à margarina. Então, nesse caso, a margarina ganha 1 ponto empatando o jogo. Então a margarina leva a melhor nessa disputa. Ok, mas qual que é melhor? Né? Qual que é mais fácil de ser consumida? Bom, como dito anteriormente, a margarina foi uma opção econômica para a manteiga. Porque a manteiga foi se encarecendo ao longo do tempo e a margarina veio para substituir a manteiga tanto em valor e para agregar mais nutrientes. Então, nesse caso, conforme os anos foram passando, a margarina conseguiu o objetivo, que é deixar a manteiga para trás em relação ao consumo. A manteiga hoje em dia é mais cara do que a margarina é mais barata. E isso se deve justamente ao objetivo principal dela quando ela nasceu, né? Então, sim, a margarina conseguiu o objetivo de deixar a manteiga mais cara e ser mais barata do que a manteiga. Então, nesse caso, na acessibilidade, a margarina se torna mais acessível do que a manteiga. Mais um ponto a favor da margarina. Agora, no quesito impacto à saúde, mais uma vez falando, por se tratarem de fontes de gordura, de óleo, normalmente, doenças que são acarretadas por excesso de gordura é justamente o aumento do LDL, do colesterol ruim, a elevação do índice de doenças cardíacas, como, por exemplo, AVC, infarto, diabetes, além também de causar hipertensão. Se você não adotar uma rotina com prática de exercícios, você vai ficar mais sedentário do que já é. Então, assim, não dá pra dizer qual que é melhor ou qual que é pior. Os dois, se consumidas
em excesso, isso pode causar justamente os problemas que eu acabei de citar. Então, nesse caso, é um empate técnico. Não vou dizer assim que os dois pontuam porque são coisas ruins. Então, nesse caso, ninguém pontua por justamente ser um empate técnico. Então, ainda continua 2 pontos para margarina e 1 ponto para manteiga. Para finalizar a primeira comparação desse vídeo, a gente vai falar agora do tempo de conservação de cada. Mas antes de eu falar do tempo de conservação, eu preciso falar dos ingredientes, novamente, né? No vídeo que foi mostrado os ingredientes dos dois alimentos, eu queria dar em destaque os ingredientes da margarina. Por quê? Lá tem 2 ingredientes que eu não citei, mas que eu gostaria de citar agora, que é o benzoato de sódio e o BHT. O que é o BHT? O BHT ele é um antioxidante usado em alimentos e cosméticos. Então você encontra o BHT tanto na margarina, mas você pode encontrar o BHT, por exemplo, em shampoo, em protetor solar. Sim, o BHT ele é utilizado também em cosméticos, mas ele prolonga a vida do alimento. É uma função que ele tem. Além do BHT, a gente tem o benzoato de sódio, que inclusive está na lista de ingredientes dessa margarina, só que eu não citei. O benzoato de sódio, o que ele é? Ele também é um conservante que impede o crescimento de micro-organismos que podem causar deterioração, alteração de sabor e odor, atuando como um conservante, como eu já disse. Então, assim, quando um alimento ele é submetido com vários ingredientes, esses ingredientes permitem melhorar o tempo de prateleira do alimento, deixando ele muito mais tempo para o consumo. Enquanto que aqueles alimentos que têm poucos ingredientes e ingredientes naturais se deterioram muito mais facilmente do que, por exemplo, a margarina. A margarina demora fora da geladeira, fora a parte de conservação, 1 semana fora da geladeira. 1 semana. Enquanto que a manteiga não dura nem 3 dias direito. Sim. Pelo simples fato da manteiga ter menos ingredientes naturais em relação à margarina. Agora, dentro da conservação, dentro da geladeira, a manteiga dura em torno de 1 a 2 meses. E a margarina? 3, galera. 3 meses. Então você vê a diferença de tempo dos dois alimentos. Então nesse caso aqui, o ponto vai para a margarina. Mas pelo fato da margarina ter mais ingredientes, possibilita a vida de prateleira maior do que a margarina. Então tá aí, a primeira parte finalizada. Agora vamos para a segunda parte, que é a comparação entre os leites desnatado e integral, comparados ao leite em pó. Agora, indo para a segunda comparação do vídeo, vamos fazer a comparação entre os leites fluidos, desnatado ou integral, e o leite em pó. Adentrando no primeiro critério, que é o grau de processamento, nesse caso, os leites fluidos levam melhor. Ah, mas por que, Murilo? Simples. O leite em pó ele passa pelo processo mecânico de desidratação, enquanto que o leite fluido, o leite integral e o leite desnatado, eles são embalados. Eles são retirados da vaca, higienizados, embalados no caso, e mandados para o supermercado. Enquanto que o leite em pó, ele é retirado da vaca, é higienizado, passa pelo processo de desidratação, é embalado e indo para as prateleiras do supermercado. Então, nesse caso, o leite fluido ganha 1 ponto. Na composição nutricional, os leites fluidos, eles apresentam uma diferença significante do leite em pó. Primeiro, vamos explicar a diferença dos leites fluidos. O leite integral, ele possui um teor de gordura maior do que o leite desnatado, que é cerca de 3% de integral, teor de gordura, e 0,5% de teor de gordura do leite desnatado. Ok. Sabendo dessa diferença, o leite integral vai ter mais nutrientes em relação ao leite desnatado, por causa justamente dessa proporção, pelo fato do leite integral ter mais gordura. Então, se a gente for pegar aqui detalhadamente, em 100 ml
de dois leites? É porque os dois leites não têm diferença de quantidade muito significativa. É diferença muito pouco. Então a média das duas quantidades é geralmente que, ó, por exemplo, o valor de proteína em 100 ml, 3,17 gramas. Valor de calorias, cerca de 62 calorias. Carboidrato tem muito pouco. Gordura tem pouco. Mas o leite integral tem mais. Então assim, o leite integral ele acaba tendo mais nutrientes em relação ao leite desnatado. Tá, mas e o leite em pó? Pessoal, o leite em pó, ele tem uma quantidade assim exorbitante de nutrientes. Ele fornece muito nutriente. Em 100 gramas de leite em pó, nós temos 500 calorias, cerca de 26 gramas de proteína, assim, quantidades exorbitantes para 100 gramas de leite em pó. Então, nesse caso, pela alta disponibilidade de nutrientes, o leite em pó acaba levando a melhor nesse quesito. Agora, em cerca de acessibilidade, os leites fluidos levam a melhor. Por que eu digo isso? Pegando aqui valores da rede Carrefour, nós vemos que os leites fluidos custam em torno de R$ 4,99 e R$ 4,75. Isso 1 litro de leite. Ok. E o preço do leite em pó, Murilo? Se a gente for ver aqui, 500 gramas de leite em pó é R$15. Só que assim, existe uma proporção. Ah, por quê? Porque o leite em pó ele é diluído, né, em água. Provavelmente em água. Não vai diluir o leite em pó em leite. Mas o leite em pó ele é diluído. Então você calcula a quantidade pela quantidade de quanto você vai pôr na água para diluir, né? Só que nesse caso, compensa mais o gasto dos leites de caixinha, dos leites fluidos. Por quê? Porque a acessibilidade, ele fornece muito mais nutrientes, ele fornece os nutrientes de maneira muito fácil. Enquanto que o leite em pó você precisa ter um pouco mais do custo para conseguir possuir ele, entendeu? Então nesse caso, os leites fluidos acabam levando em termos de acessibilidade. E como na comparação anterior, no impacto à saúde, nós temos um empate, nesse caso é a mesma coisa. Enquanto os dois, por serem leite, fornecem a mesma fonte de nutrientes, proteína e ferro. Essas são as duas fontes, ferro e cálcio, né? Cálcio ele ajuda na ossificação, ele ajuda a manutenção dos ossos. A proteína ajuda na manutenção da massa magra. Então assim, benefícios são os mesmos e os malefícios também são os mesmos. Então, que nem na comparação da margarina e da manteiga, aqui vai ser um empate técnico. Então, nesse caso, ninguém pontua, como na manteiga e na margarina. Finalizando a segunda comparação do vídeo, vamos agora falar a respeito da conservação dos leites fluidos e do leite em pó. Os leites fluidos, eles passam por um processo que é o processo UHT. E o que consiste nesse processo? Consiste em aquecer alimentos em altas temperaturas por um curto período de tempo que visa, além de exterminar os micro-organismos, prolonga a vida útil desse alimento. Então assim, considerando os do leite desnatado e do leite integral, eles na hora da sua retirada, na hora da sua higienização, eles passam por esse processo UHT. Tá, mas quanto tempo esse processo prolonga a vida de prateleira? Bom, na geladeira, esse processo é cerca de 2, 3 semaninhas. Depois que você abre, aí a história é outra. Aí você tem que consumir pelo menos durante uma semana. No máximo 7 dias. Esse é o máximo. No máximo 7 dias você precisa consumir esse leite aberto. E o leite em pó? Bom, como eu já disse para vocês anteriormente, o leite em pó ele é submetido ao processo de desidratação, que consiste em retirar a água presente no leite. E a água, ela é uma fonte de contaminação muito grande. Então essa fonte de contaminação acaba meio que dissipando, deixando de existir.
E por ser um alimento embalado e em pó, a vida de prateleira é muito grande. Então, se a gente for ver aqui, a vida de prateleira do leite em pó chega a cerca de 3 meses. Mesma duração da margarina, quase mesma duração da manteiga. Chega a cerca de 3 meses. Então, sim, o leite em pó é sim um alimento que dura mais em relação ao leite integral e desnatado. Bom, então, na segunda parte do vídeo, a gente ouve um empate entre os dois alimentos, né? E agora, como é que eu faço para saber se um alimento é bom ou um alimento é ruim? Como dito anteriormente, não é porque um alimento não passou no teste que ele deixa de ser um alimento bom. Pelo contrário, todos os alimentos aqui citados são alimentos que não devem ser retirados das dietas, enfim, do consumo do dia a dia. E o leite, então, nem se fala. O cálcio, a fonte de cálcio, é justamente o leite, que ele ajuda na ossificação do osso, ele ajuda na manutenção do osso, né? Ajuda na manutenção da massa magra, do nosso músculo. Então, assim, o leite em pó, ele vai ter suas propriedades, ele vai se encaixar com um certo grupo de pessoal, enquanto que o leite fluido, ele vai se encaixar com outro. Então, assim, os alimentos em geral, ditos aqui nesse vídeo, têm que ser consumidos de forma moderada. Tudo bem? Então vamos para a última comparação, a terceira e a última comparação desse vídeo, que é a comparação de pães. Esse sim já é uma comparação mais comum no nosso dia a dia. Indo agora para a última etapa, para a última comparação do vídeo, a gente agora vai comparar o pão filão com o pão integral. Como primeiro critério, a gente vai avaliar o grau de processamento. O pão, ele tem um processo de panificação muito simples. Principalmente se for fazer um pão em casa, um pão caseiro. Porque vai poucos ingredientes nele. O pão integral, ele vai também os mesmos ingredientes. Só que tem um porém. Ele é adicionado aditivos, conservantes, para fazer com que o produto dure mais. Então, nesse caso, por causa de alguns aditivos, o pão filão leva a primeira disputa. Agora, em termos de composição nutricional, o pão integral ele leva melhor. Por quê? Porque o pão integral ele tem justamente essa finalidade de fornecer melhor os nutrientes em relação ao pão filão. Se a gente for analisar a TBCA, o pão integral vai ter menos calorias, vai ter mais proteínas, vai ter uma quantidade equivalente ali de carboidratos. Mas o pão integral ele fornece os nutrientes melhor do que o pão filão. É justamente a finalidade dele. Então, no caso, na composição nutricional, o pão integral se sobressai. Em termos de acessibilidade, nem preciso falar que o pão filão ele é mais acessível, né? Basta você ir numa padaria, que qualquer uma dessas padarias, ele vende o pão filão, né? O pão integral ele já é um pouquinho mais caro, por causa justamente da sua composição dele, né? Por causa do seu processo. Ele já é um pouquinho mais caro em relação ao pão filão. Então, em termos de acessibilidade, nem preciso falar, né, que o pão filão ele é mais acessível. Bom, como nas últimas comparações o impacto da saúde teve um empate, aqui não vai ser diferente. Porque os dois têm casos, tanto negativos quanto positivos, muito parecidos. Então, por exemplo, se a gente for pegar aqui, os dois têm uma fonte de proteína muito boa. E a proteína, ela tem minerais, né, que são responsáveis por controlar a diabetes, a fibra é o que gera a saciedade, né? Produz anticorpos, mas em contrapartida, né, os dois podem causar hipertensão, pode causar mais sede, lentidão, enfim. São lados iguais da mesma moeda, né? Então aqui também vai ser um empate técnico, nenhum dos dois vão pontuar. Agora, para finalizar a comparação de hoje, a última comparação, a gente vai falar da conservação, do tempo de conservação. O pão filão, pessoal, se você não consumir esse pão por pelo menos uma semana, depois de uma semana esse pão não vai estar legal, esse pão vai estar duro, esse pão vai ter bolor, não vai ser legal e vai prejudicar. Agora, o pão integral, ele é justamente feito para durar mais.
Por quê? Porque na lista de ingredientes dele tem 2 conservantes. Como eu disse para vocês nos tópicos anteriores, ele tem conservantes na sua composição. E quais são esses conservantes, né? Tem o propionato de cálcio e o sorbato de potássio, que eles têm a função de inibir o crescimento de bolores, fungos e bactérias. Então, assim, pelo fato de um alimento ter mais ingredientes que o outro, permite com que a vida de prateleira dele seja maior. Então, nesse quesito, nesse tópico, o pão integral leva melhor, leva vantagem. Bom, chegamos ao final do vídeo informativo, né? O vídeo ele tem a função de informar vocês em relação a esses alimentos. Só uma ressalva, mais uma vez falando, não é porque um alimento foi considerado melhor que o outro que ele não deve ser consumido, pelo contrário. Todos os alimentos aqui podem ser consumidos, mas de maneira moderada, sem ser consumidos em excesso, pois algum tem ali seus benefícios, seus malefícios, mas se você consumir de maneira moderada, os benefícios vão ser ótimos. Agora, se comer em excesso, se consumir em excesso, aí realmente vai vir um caminhão de malefícios para você. Então, assim, você pode consumir os alimentos aqui, não deve tirar da sua dieta, pelo contrário. Esse vídeo ele serve para informar e mostrar um parâmetro. Você só deve inibir o alimento da sua dieta através de um profissional, através da indicação de um profissional. Se um profissional indicar, tira a margarina, tira a manteiga, tira o pão integral, tira o pão filão, aí tudo bem. Tudo tem que vir da palavra de um profissional para você primeiro tirar o alimento. Então, assim, agradeço a todos que acompanharam o vídeo, espero que vocês tenham gostado, espero que o vídeo cumpre a sua função de informar vocês. Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito, então, por favor, peço que compartilhe o vídeo para que outras pessoas possam se informar e saber um pouco mais a verdade e, assim, cumprir a nossa função de combater o terrorismo nutricional na internet. Eu me despeço de vocês e até o próximo vídeo. Acesse o perfil para ver mais vídeos informativos se você quiser saber um pouco mais sobre o ramo da nutrição.